Abençoados, herdeiros e amados da graça de Deus, estamos de volta aí. E o vídeo de hoje fala sobre um padre que acha que é pecador. Ele acha que é pecador. O entrevistador pergunta: você peca, padre? Ele fala: eu peco muito. Padre, eu vou falar para você em cima do título desse estudo de hoje. Amém? Que o tema é: padre, você não é pecador, porque o pecado não existe. Padre, você não é pecador, porque o pecado não existe. Eu sou o irmão André Palhares, aqui do estado do Rio de Janeiro. A todos vocês que me acompanham, muito obrigado pela força de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês nas minhas lives. Amém? E tenham mais paciência comigo, porque às vezes eu não consigo postar vídeo por causa de compromissos de trabalho. Mas tenham paciência, não me abandone. Permaneça nas minhas lives, você é muito importante para mim. Vocês são muito importantes para o meu canal. Amém? E eu faço o que eu gosto. Não estou aqui querendo o benefício de ninguém. Não estou aqui querendo dinheiro de ninguém. Não estou aqui cobrando para mercadejar a palavra de Deus. Estou aqui para mostrar a verdade pura e límpida, gratuitamente, porque de graça recebi, de graça eu tenho que dar para vocês também. Tenho que repartir. Amém? Estou aqui de coração, estou fazendo o que eu gosto. E agradeço a todos vocês que também têm se inscrito. Quando se inscreverem, botam lá o nome de vocês no último vídeo postado, para que eu possa agradecer em nome de vocês. Muito obrigado por ter se inscritos. Convide mais pessoas para se inscrever. Eu estou rumo aí a 1000 inscritos e peço a ajuda de todos vocês. Amém? Sou o irmão André Palhares, do estado do Rio de Janeiro. Esse é o canal MDCG André Palhares. Muito prazer em conhecê-los. Sejam todos bem-vindos ao canal. Vou colocar agora aí. Não esqueça, né, de se inscrever. Você que está me vendo pela primeira vez, fique no vídeo até o final. Se gostar, se inscreva. Aperte o sininho de notificação. Dê o seu joinha. Convide mais pessoas para vir se inscrever, conhecer o canal MDCG André Palhares. E compartilhe esse vídeo à vontade. Vocês que já me seguem na live, muito obrigado pela presença de vocês. Não esqueça do like. Vou colocar o vídeo aí do padre para vocês. Não falando contra a pessoa do padre, respeitando a pessoa do padre, assim como respeito um pastor, assim como respeito um rabino judeu, um islã. Eu respeito a todos, mas a nossa causa aqui é contra a palavra. Contra a palavra. O padre diz que peca toda hora. Eu vou mostrar para você, padre, que você não peca. Você não é um pecador. Você não é um pecador, tá? Então eu vou colocar o vídeo aí. E para vocês entenderem um pouco, né, a visão desse padre. E estarei voltando aí, dando as explicações. Volto já já. O senhor peca? Peco. Várias vezes. E como é que faz para resolver? Rezando? Como é que você se cura desses pecados? Então, um entrevistador pergunta a ele: padre, o senhor peca? E ele diz: várias vezes. Várias vezes. Padre, você não peca. Você não pode pecar. Porque o pecado não existe mais. O pecado não existe mais. O velho povo judeu, até o ano 70, pecava. E após o ano 70, o pecado deixou de ser. Ah, como é assim, irmão André? Só o antigo povo judeu que pecava?
Nós não pecamos mais? Não. O pecado durou só até o ano 70? Hoje não existe mais pecado? É, verdade. Hoje não existe mais pecado. O pecado durou até o ano 70. Por que o pecado durou até o ano 70? Porque o pecado, como diz aqui, 1 João 3, 4, 5, ele diz aqui: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Todo que pratica o pecado transgride a lei. Ah, então eu estou com pensamento aqui de fazer uma coisa errada, estou transgredindo a lei. Ah, eu olhei aquela mulher bonita ali, estou pecando. Ah, eu desejei o que não deveria desejar, estou pecando. Não. Isso não é pecado. Todo que transgride a lei, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, vírgula, o pecado é a transgressão da lei. De fato, vírgula, o pecado é a transgressão da lei. Amém? Significa que, para os judeus do primeiro século, o pecado era quando a pessoa transgredia as normas da lei. Era quando a pessoa transgredia a lei, deixava de cumprir o mandamento da lei. Quando a pessoa deixava de cumprir o mandamento da lei, né, se colocava numa condição de pecador. Como a lei deixou de ser, porque a lei testamentária foi revogada, espiritualmente, no primeiro século, entre o ano 30 ao ano 70, ainda havia essa lei. Após o ano 70, essa lei foi revogada. Lucas 16,16 diz que a lei e os profetas duraram até João. João morreu entre o ano 28 AD, ano Domini, ano em que Jesus ainda estava ali na terra com eles, até o ano 33 AD. João viveu entre o ano 28, né, quando o João morreu, né? Morreu entre o ano 28, foi morto, né? Entre o ano 28 e o ano 33. Segundo historiadores. Quando ele foi decapitado por Herodes, Jesus ainda estava na terra. Jesus soube soube que ele estava preso, soube que ele foi decapitado, né? Então, a lei diz que a lei e os profetas duraram até João. Depois que João foi morto, a lei e os profetas testamentariamente foi revogada. Deixou de ser. A lei e os profetas duraram. O que significa a palavra durar? Porque durou até aquele momento. Ah, mas o templo estava erguido. Sim, o templo estava erguido. Então aquela lei física continuava, porque o povo, não entendendo o que Lucas falou aqui, continuava indo no templo, continuava fazendo as suas obrigações no templo. Porém, Jesus esclareceu para os seus discípulos. Está vendo esse templo aqui? Não se apegue a esse templo, porque será derrubado. Não ficará pedra sobre pedra. Ele falou para a mulher lá de Samaria: haverá tempos que vocês, né, não adorarão a Deus nem no templo de Samaria, nem no templo de Jerusalém, porque o templo não terá mais, né, validade nenhuma de adoração para Deus. Amém? O templo de Deus hoje sou eu, é você. Deus hoje habita em mim, em você. Amém? Então, os judeus iam no templo porque não tinham entendido. Os discípulos que estavam entendendo
estavam ali, né, aprendendo ainda com Jesus, né, e muitos deles estavam deixando de fazer algumas obrigações porque estavam entendendo que sem templo revoga-se a lei. Então, em 70, precisou aquele templo físico ser destruído para que a lei, né, física, a lei testamentária física fosse destruída. Mas a lei testamentária espiritual foi revogada em João. 40 anos depois, o templo foi destruído, a lei física foi revogada também. Não havendo o templo, não tem lei. Então não tem transgressão do mesmo. Como você pode transgredir uma lei que não existe? Se a lei foi revogada, ela deixou de ser uma lei obrigatória. Se ela não é uma lei obrigatória, então você não pode transgredir aquilo que não é obrigatório. Né? Vocês estão me entendendo? Então, 1 João 3, 4, 5 diz que todo aquele que pratica a lei, né, pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Chega em Lucas 16, 16, diz que a lei e os profetas duraram até João, não passou de João, durou até João. João morreu entre o ano 28 e o ano 33, do primeiro século, AD, Anno Domini. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Então, padre, não há mais pecado. Cristo se manifestou para revogar a lei e tirar os judeus do primeiro século da condição de pecadores. Quando a pessoa transgredia a lei, se colocava numa condição de pecadores. Cristo veio para fazer isso, para tirar eles daquelas condição de pecadores, ou seja, para que eles deixassem de ser transgressores, porque ninguém poderia cumprir a lei. Você tentava cumprir a lei, mas você falhava em alguma coisa, virava um transgressor, se colocava em condição de pecador. Cristo veio para quê? Revogar essa lei, tirar essa lei. E 1 João 3,5 diz, para vocês que estão me ouvindo e que não estão concordando, preste atenção em 1 João 3,5, que diz: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Nossos pecados está se referindo àquelas pessoas que estavam naquele momento. João aqui está falando para aquelas pessoas, para aqueles ouvintes que estavam naquele momento com ele ali no primeiro século ainda. Nossos, se referindo a ele e aos judeus que estavam ali naquela época, naquele ano, naquele século. Nossos não se refere a nós hoje. Para começar, nós não somos judeus, somos gentios. Não tínhamos obrigação nenhuma de cumprir a lei. Para começar, jamais poderíamos ser pecador, porque a lei não era para nós. Nós não poderíamos transgredir uma lei que não é para nós. Eu não posso transgredir uma lei que não é para mim. Entende? Eu já dei exemplo disso aí, né? Então, existe uma lei no Islã que a mulher tem que usar o véu. Então, se um homem sai na rua sem véu, ele não é um transgressor, porque a lei é para mulher e não para o homem. Vocês estão me entendendo a comparação? Então, se nós somos gentios, jamais poderíamos ter pecado, porque o pecado é transgredir a lei de Moisés, e para nós gentios não tinha nenhuma obrigação de cumprir a lei de Moisés. Então a lei, quem tinha obrigação de cumprir era os judeus do primeiro século, e nem os judeus de hoje.
mas os judeus do primeiro século. E ele se manifestou para tirar os pecados daqueles judeus do primeiro século. Pecados que é o quê? A transgressão que aquele povo cometia, não conseguindo cumprir as normas da lei. Que de fato, 1 João 3, 4, 5, de fato, né? O pecado é a transgressão da lei. O pecado era transgredir a lei. E João 3 também. 5, bem sabeis, é a continuação, né? Que ele se manifestou para tirar esta lei que botava os judeus numa condição de pecadores. Amém? Então, padre, você não pode pecar. Você não pode pecar, padre. Que você é gentil. Outro, que você, mesmo que fosse judeu, essa lei não existe mais. Já foi revogada espiritualmente e fisicamente. Espiritualmente, em João. Fisicamente, quando o templo caiu. Não existe mais lei. E o próprio Tiago diz que se você quer cumprir a lei, mas deixar de cumprir um item, você se torna réu, se torna culpado, se torna um transgressor, se torna um pecador. Né? Porque não se pode cumprir mandamentos e deixar um de fora. E muitos dos mandamentos só poderiam ser cumpridos dentro do templo. Sem templo, alguns mandamentos não podem ser cumpridos. Então você também não pode cumprir outros. Você está transgredindo a lei. Amém? Aí você se coloca numa posição de pecador. Mas Cristo, ele explicou. Esse templo será destruído. Cristo queria dizer o seguinte: quando esse templo será destruído, será tirado o pecado de vós. Será tirada a condição de pecador de vós. Vocês passarão a ser o povo eleito. Infelizmente, muitos não entenderam esse assunto. Vamos aí continuar o vídeo. Continuar vendo o que o padre vai falar aí, dando a explicação que esse apresentador perguntou aí. Vamos lá, volto já. Como é que você se cura desses pecados? Você viu uma coisa que não deveria ver. Ora, você tem olhos para ver. Sim. De repente você tá na rua andando, você viu coisa... Você bateu o olho sem querer. Beleza. Agora, você pode não continuar olhando, você pode não alimentar Sim, isso. Você concordo. sentiu algo ruim, você sentiu raiva daquela pessoa. Ok, calma. Agora você não alimente esta ira, não alimente essa raiva e pronto. Tá. Tem coisas que a gente não controla, então não posso dizer que um sentimento é pecado, que um pensamento é pecado, que um olhar é pecado. Mas também... Mas é pecado quando você consente. Quando você diz, eu quero isto. Eu gostei disso. Voltando. Voltando. Bem, no meu ver, esse padre caiu em contradição. Caiu em contradição, padre. Porque ele diz que pecar, ele diz que peca várias vezes e diz que o pecado é quando é consumado. Quando alimentamos os pensamentos e os desejos. Quando alimentamos os pensamentos e os desejos, quando alimentamos esses pensamentos e desejos, então pecamos. Bom, o padre falou que peca várias vezes, então ele está alimentando esses pensamentos, ele está alimentando esses desejos. Não falando nada contra a vida dele, ele faz o que ele quiser da vida dele. Mas para você ver que é uma contradição. É uma contradição. Pecado não é isso. Pecado não é isso. Né? A Bíblia não diz isso. Isso, padre. A Bíblia não diz isso. Os sentimentos carnais não é pecado. O senhor padre e todos os pastores que acreditam assim,
erram porque pensamentos carnais, desejos carnais, aquilo que o padre falou, se eu olhar uma coisa bonita, sou um homem casado, estou olhando uma mulher bonita, estou desejando algo na minha mente, então quer dizer que estou dando ali, né, alimentando o meu desejo, então ali eu estou pecando. Não. Não. O pecado é transgressão da lei de Moisés. Ponto final. Quando os judeus do primeiro século não cumpriam a lei de Moisés na risca que tinha que ser, se colocavam numa posição de pecadores. Ponto final. O pecado é a transgressão da lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. O pecado é quando os judeus do primeiro século transgrediam a lei. Ponto final. Agora, a segunda parte. Quando você tem desejos da carne, pensamentos da carne, que não são bons. Amém? A Bíblia chama aqui, Gálatas 5, 19 e 21, a Bíblia chama de, ora, as obras da lei são manifestas. É isso que está escrito na Bíblia de vocês? Não. Está escrito, ora, as obras da carne. Obras da carne. Obras da carne. Sentimentos e desejos carnais são obras da carne. As obras da carne são manifestas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira. Muitas pessoas falam, ira de Deus. Deus não tem ira. Deus tem justiça. Ira é obras da carne. Egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez. É o diabo que entrou no corpo dele e está fazendo ele beber. Né? Orgias, é o diabo, é obra do diabo. Não, obra da carne. É desejo da carne. É desejo dos seus pensamentos carnais. Você deseja praticar orgias e alimenta e pratica. Você deseja praticar, né, a embriaguez, deseja beber, você bebe e alimenta esse desejo, né? E coisas semelhantes a essas. Obras da carne. Gálatas 5, 19, 21. Obras da carne não é pecado. É obras da carne. O pecado era transgredir a lei de Moisés. Já não existe mais pecado hoje em dia. Hoje em dia existe as obras da carne, os desejos da carne. É logicamente que essas vontades, que não é diabo, que não é Satanás, mas os desejos que a nossa própria carne, né? Desejo da nossa própria carne. Você vê uma coisa que não pode tocar e toca. Você vê uma coisa que você não pode, né, se aprofundar e se aprofunda. Você é uma mulher casada e vê um homem bonito e faz esses pensamentos, se consome. É obra da carne. Você é um homem casado que vê uma mulher bonita e tenta consumir esses seus pensamentos, é obra da carne. Você tem desejo de beber, bebe, se embriaga todo dia, obras da carne. Você tem desejo de drogas e consome, obras da carne. Esses desejos têm que ser dominados, porque esses desejos vão te destruir. Vão te destruir. Mas você não está pecando contra Deus. Deus não está te vendo como um pecador. Amém?
Mas você tem que saber que esses desejos vão destruir sua vida. Então você tem por obrigação de querer uma vida plena, fugir dessas tentações. São tentações da carne. Não é tentação do diabo, de Satanás, é tentação da carne, é desejo da carne. Nós somos um espírito que habitamos um corpo carnal, terreno. E esse corpo carnal terreno tem desejo das coisas terrenas. Mas desperto como espíritos, porque todos aqueles que me seguem já sabem que somos um espírito vindo de Deus, porque já fiz vários vídeos aí explicando. Somos filhos de Deus que viemos à Terra e estamos nesse corpo carnal experimentando essa vida material, mas com a consciência que somos espirituais, consciência que somos filhos de Deus, consciência que fomos criados desde antes da fundação do mundo, consciência de que a própria palavra diz que a nossa pátria é no céu, para onde também retornaremos. Temos essa consciência que somos um espírito e que temos que dominar esses desejos carnais. Você consegue dominar. É difícil. Não é fácil. Eu sei disso. Mas você tendo essa consciência, você consegue evitar vários problemas. Mas você tem que se esforçar para isso. Se você tem um desejo carnal que você gosta e que você alimenta, vai ser mais difícil você sair deles. Mas, segundo a referência desse padre, não é pecado, padre. O que você vê e deseja não é pecado. O que você pensa e deseja não é pecado. É obras da carne, sim. Se são maléficas, tem que ser dominada, tem que ser controlada, para não levarmos nós aos vales da sombra da morte, à destruição. Amém? É isso aí. Esse é o estudo. Muito obrigado. Uma tarde abençoada para todos vocês. Até a próxima. Graça e paz.